Hoje nós vamos conversar sobre a mediunidade. Qual é a importância da mediunidade? Como a mediunidade é vista aqui no Brasil, particularmente porque é aqui que nós habitamos, provisoriamente, diga-se de passagem, né? Porque vale lembrar o seguinte: o Espiritismo, ele teve a sua parte filosófica, teve a sua parte científica e a parte moral. A parte científica está voltada para a mediunidade, pouco estudada, observada por aqueles que dizem ser espírita, né? Porque a mediunidade, ela não é, ela não pertence ao espiritismo. Não foi o espiritismo que criou a mediunidade. A mediunidade é um atributo dado por Deus, está lá no livro dos médiuns. O espiritismo, com a sua filosofia imortalista, vem explicar esses fenômenos ao homem, porque ele é inerente ao ser imortal. Então nós não precisamos pertencer a tal ou tal ideologia para que a mediunidade ela venha a ser desenvolvida ou apresentada. Vemos que a mediunidade ela se apresenta em todos os aspectos da vida, desde o religioso até dentro da nossa casa. Agora, lembrando que a mediunidade ela não é uma doença, ela não é um fator que está ligado à patologia. A mediunidade é um atributo dado por Deus e esse atributo é equilibrado. É por isso que o que nós vemos aí referente às manifestações espíritas, ou melhor, a manifestação mediúnica, vemos muito mais aberrações do que a prática verdadeira da mediunidade. Quem estudar a mediunidade foi esses grandes homens que estão aí nos anais das histórias como pesquisadores e não como pesquisadores da fenomenologia. É válido lembrar isso, porque muitos há de dizer, mas Alexandre Akizakov, William Crook, César Lombroso, eles não foram espírita. Eles não foram espírita, mas eles foram pesquisadores da fenomenologia. E muitos deles, após o estudo da fenomenologia, se expor à sociedade, mostrando que os seus conceitos físicos estavam totalmente equivocados. Um deles é César Lombroso. César Lombroso, nos anais da história comum, está lá como um pesquisador referente às questões físicas, até porque ele era médico psiquiatra e foi diretor de várias instituições referente a essa situação. Então César Lombroso não está nos anais da história como um pesquisador da fenomenologia espírita, não. Quem faz essa pesquisa, até porque diga-se de passagem, que a sua verdadeira história referente às questões espirituais está no país de origem, não está no Brasil, não.
está no país de origem ao qual esses homens nasceram. E está lá registrado a sua biografia. É por isso que Carlos Bernardo sempre fala, ele não morreu, né? Então ele sempre está falando. Basta que haja médios disciplinados, interessados e sérios, estudiosos, para que ele se comunique. Porque não é pelo fato. Carlos Bernardo desencarnou, não se comunica. Isso não existe. Querem criar todo tipo de tabu na doutrina espírita, mas os livros, para aqueles que são sérios e querem realmente abraçar o ideal da doutrina espírita, está lá. Os espíritos se comunicam pela faculdade mediúnica. Então Carlos Bernardo continua expondo suas ideias. Então, o que é que ele dizia? O que é que ele diz? Que os seus pesquisadores não são baianos. Isso não quer dizer que ele está ofendendo essas pessoas. Não. O que ele quer dizer é que no Brasil não tem subsídios necessários para levar a criatura a pesquisar esses homens, esses fenômenos. Não tem no Brasil meios de pesquisa, até porque brasileiro não sabe o que é espiritismo. Vale dizer que espiritismo não é uma cultura, viu? Espiritismo não é a cultura. A crença na imortalidade da alma está no desenvolvimento do espírito. Quanto mais o espírito dá ênfase a buscar estudar a sua natureza, porque há quem diga, eu vou ficar só me preocupando com o espiritismo, como se o espiritismo fosse uma coisa relé, né? Fosse uma coisa desprezível. O espiritismo é uma ciência de grande grandeza, né? É uma ciência de ponta, poucos a compreendem, né? Então aqueles que dizem isso, infelizmente, a gente lamenta, porque ele não sabe nem o que ele está seguindo, ele está andando com as ideias do outro. É como essa semana os espíritos estavam conversando. Muitas das vezes, sabe como é que fizeram o espiritismo no Brasil? Uma coxa de retalho. Pegaram um pouquinho de informação aqui, outro pouquinho de informação ali, outro pouquinho de informação lá do lado, jebe de lá, não sei lá das quantas, que não tem nada a ver com o espiritismo, e aí dizem que é espiritismo. É uma coxa de retalho. Porque o espiritismo, no seu princípio verdadeiro, ele é uma ciência de pesquisa. Ele não está vinculado ao achismo, ele está submetido à investigação. Ou melhor, submetido não, ele investiga os fenômenos. Ele se apresenta como um investigador e não como um ditador de tudo. Até porque está lá no livro da codificação que no dia em que aparecia uma ciência que deu uma explicação muito mais abrangente do que o espiritismo, olhe só a humildade desses espíritos, ele se renderá, porque ele tem capacidade de observar onde está o seu erro. Então, a mediunidade, em seus vários aspectos, ela é uma apresentação da maior grandeza do Criador, porque a mediunidade, ela identifica como nós iremos nos encontrar neste mundo, como disse Carlos Bernardo Loureiro, enigmático, né? A mediunidade é a apresentação da potencialidade do ser para que ele se dignifique como ser espiritual e não fique adorando o homem como ele, achando que no mundo existe um ser representante de Deus. Porque o homem ainda acha que ele precisa de um ser representante para falar com Deus, porque ele desconhece os seus valores, ele desconhece a sua potencialidade, que é eminentemente espiritual, e essas potencialidades estão lá no livro dos médiuns.
diversos aspectos da mediunidade. Pierre Janet dissera no seu livro, ou melhor, fez uma colocação, não foi um livro, uma colocação, que os médiuns manifestavam a excentricidade do cérebro. Mas Willis Crook sabiamente disse: a mediunidade ela tem um direcionamento lógico, preciso, equilibrado. E o esquizofrênico não tem. A esquizofrenia, ela é um desequilíbrio físico, sabe lá Deus, ou psíquico, do espírito, sabe lá Deus o porquê. Nós não vamos adentrar nessa questão porque não é esse a nossa conversação hoje. Então a mediunidade, ela traz subsídios, ela dá ao ser encarnado, tanto quanto desencarnado, porque não é pelo fato de nós desencarnarmos que nós vamos deixar de viver, vamos dizer assim, as nossas potencialidades. Agora, de acordo com a nossa vida física, porque o nosso comportamento físico influencia em nós, espírito, em todos os aspectos. E nós, porque deixamos o corpo, não vamos nos tornar aquilo que nós não buscamos. Isso é ilusão, não nos enganemos. Nós iremos ser aquilo que somos no corpo, e o trabalho, pouco ou muito, depende de Deus. Então não é pelo fato do espírito largar o corpo, que ele tinha a sua visão podada, é que essa visão vai ser por todo. Não, porque principalmente se ele alimentou durante toda a sua vida física que não existe nada. Que a vida pós-morte é uma mera ilusão, que ele vai morrer, vai ficar sentado à esquerda ou à direita de Deus, como ele quiser, né? Ou que vai esperar o dia do tal juízo final, e assim um monte de besteira. Vai continuar com as mesmas ideias, não vai mudar nada. É fruto das suas aquisições. Então, vale lembrar que os espíritos disseram a Kardec que o veículo de condução do espírito é o pensamento. Então, quanto mais esse pensamento ele é voltado para o círculo físico, ele vai ficar aprisionado. E é por isso que existem essas casas sérias, que esses espíritos são trazidos. Muitas das vezes os espíritos se preocupam com mediocridades. Por quê? Porque é dessa forma que ele se comportava no mundo físico. Então ele não vai chegar aqui com determinado conhecimento que ele não buscou, com determinada postura que ele não desenvolveu, com o intelecto voltado para as coisas sérias. Ele não buscou isso. Ah, mas os espíritos de luz, minha gente, esse negócio de espírito de luz é ilusão. Os espíritos esclarecidos, assim disseram Kardec, nos ajudam. Com certeza eles nos ajudam. Não tenha dúvida disso. E vai haver muito mais do que a gente merece. Mas eles não vão dar ao homem o que o homem tem que buscar. É a mesma coisa da mediunidade. A mediunidade, ela é um atributo dado por Deus? É. Mas a sua qualidade depende do médium. Uma pesquisa feita, isso o Carlos Bernardo também já fizeram, o médium indisciplinado, quando ele dá comunicação, de acordo com as suas posturas, fora daquele estado, vamos dizer assim, alterado, os espíritos encontram recursos nas suas ideias para passar. Está lá no livro dos médiuns. Quais são esses recursos?
Se o médium é estúpido, o médium gosta de dar palavrão. Se o médium quer dizer liberdade a alguém que ele não tem coragem, nesse momento ele se aproveita, se ele também. Então, são os dois ali na mesma sintonia. Isso está lá no livro dos médiuns. Basta que estude. Basta que estude. Então é por isso que o médium tem que estudar. Porque se o espírito chega aqui, o médium está dando comunicação, o espírito quer dizer liberdade ao atendido. O médium, ao invés de ser equilibrado, ele vai lançar dardos miseráveis em cima dessa criatura. É um médium desequilibrado. Ele tem que estudar, principalmente porque ele tem que se educar. Ele tem que saber quais são as suas responsabilidades. Porque essa ideia que colocam aí, médium não tem responsabilidade no que faz. Não tem? Não. Ele é marionete? Ele é conduzido à toa? Não. Ele tem. E como ele tem responsabilidade? Porque se o espírito vem aqui, quer dar um murro na cara do dirigente, esse médium larga o braço porque o médium tinha vontade de dar um murro na cara do dirigente. O espírito só achou recurso. Olha, está vendo a importância de se estudar? Agora, claro, os espíritos não vão ficar aqui dizendo, faça assim, veja assim, porque é assim, porque o espírito não é babado de ninguém. E eles buscaram, vale lembrar, que criaram uma ideia de que os espíritos esclarecidos não trabalharam. Minha gente, está lá, entre Deus e o homem, o único incriado é Deus. Olha, está vendo com mais ideias? De um livro se liga a outra. Bom, se entre Deus e o homem não há nada criado, então o homem, todos criados, simples e ignorantes, tem que buscar trabalhar. Tem que buscar os meios propícios à sua evolução. Então criou-se aí que esses espíritos são criaturas luzidas, não sei de quê. Porque a luz, diante das trevas, que é a ignorância, é o esclarecimento. Né? Só o que há é simbolismo entre a treva e a luz. A treva é a ignorância, a luz é o esclarecimento. Então, esses espíritos familiares, anjos de guarda, está lá. São esses espíritos que ao longo da sua vida física buscou o que nós, cada um de nós, estamos tentando buscar, se esclarecer. Mesmo porque, saindo do corpo físico, ninguém vai andar com os pés de outro. Também no corpo. Indo ouvido, ninguém anda com o pé de ninguém. Nós temos que aprender a andar com os nossos próprios pés, o que se refere também a uma simbologia, aproveitando as brechas de informação que nos é dado, para nos desenvolvermos. Então, esses espíritos trabalharam, estudaram, deram de si, investiram, que tudo na vida é investimento. Aí eu estava falando essa semana o seguinte: eu me mudei de um lugar para outro e saí. Na minha volta eu fiquei perturbada assim. Eu estou lá, vou tocar. Não, peraí, você está falando, não é, ela tocar, meu. Aí o desequilibrado, você é maluquice, está desequilibrada. Não. Sabe o que é isso? Isso chama-se condicionamento. Observe que nós levamos anos em um local. Essas energias ficam agregadas em nós, criando um condicionamento. Agora imagine uma criatura que leva uma reencarnação, 50, 60, 100 anos, alimentando a ideia de que nada existe.
Então a coisa não é fácil como a gente pensa, não. É por isso que os Espíritos disseram, fizeram do Espiritismo uma coxa de retalho, porque não tem nada a ver com isso as pessoas falam de Espiritismo. Não tem fundamento, não tem pesquisa, não tem investigação, não tem nada. É simplesmente o achismo, e esse achismo trazido para quatro paredes em pé, e acha que isso é Espiritismo. Como na questão da mediunidade, da obsessão. Kardec, os Espíritos disseram a Kardec, médios obsediados. Porque o médium que está sofrendo influência do Espírito, ele está passando as características desequilibradas do Espírito. Ele é o médium. Observe que lá na frente nós dissemos que a mediunidade é um atributo dado por Deus, é uma faculdade. Essa faculdade, ela não está limitada aos centros espíritas. Ela não está limitada só à manifestação do espírito encarnado, mas ela é acionada por espíritos de várias categorias. Então existe um médium obsediado. E por que a mediunidade no Brasil ainda não é compreendida? Quantos médios estão ali? O espírito no campo, eu conheço tantos, tenho até um. Espírito no campo passando as suas situações e vai tomar medicação para, segundo ele, neutralizar a ação do espírito. E, no entanto, é um médium obsediado. É o médium que está sofrendo a influência dos espíritos e que ele, por má vontade, ignorância, atraso, não admite. E aí, claro, como a sociedade também alimenta, é por isso que nós aqui sempre dizemos, quando nós somos contra as ideias dos espíritos, nós estamos sendo uma pedra de tropeço. Porque olha a sociedade que nós vivemos. Essa sociedade é espiritualizada aonde? Em que? Vale lembrar que muita gente não sabe nem o que é espiritualização. Acha que espiritualização é evangelho. Vale lembrar que hoje eu estava fazendo algo para aqui, eu estava fazendo uma reflexão sobre uma colocação de Jesus, que dizem que foi Jesus, isso é uma colocação minha, que dizem, segundo os anais da história, diz que Jesus dissera que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, olhe que ao longo do tempo nós adotávamos isso. E hoje eu estava fazendo uma reflexão diante de algo que eu ouvi. Onde estivesse 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estaria. Jesus? Reunido em nome de Jesus ou em nome de Deus? Jesus nunca se colocou maior do que o Criador. Quando nós nos reunimos em nome de Deus, em nome, não é da boca para fora e com o orgulho de que Deus está só olhando para cada um. Mas esse nome de Deus é as suas verdades, baseando-se nas questões espirituais. Ali ele estaria. Não é mais lógico? Pensamos que Jesus foi um espírito notável, espetacular. Mas Jesus não foi conhecido com esse comportamento moral grandioso. Jesus foi conhecido como bode expiatório. Jesus veio para salvar o mundo. Veja os anais das histórias dele lá, como é que vem acompanhando. Os milagres que assim dizem, que não houve milagre nenhum, a mesmo porque, lendo-se muitas histórias de povos antigos, nós vemos que esses povos também já manifestavam a mediunidade. Aquele livro de Ernesto Bozano, Mediunidade entre os povos primitivos. Ernesto Bozano.
Ernesto Bozano. E você vê cada manifestação de espírito assim mesmo, grosseira. Grosseiro mesmo, o espírito entrar em transe em uma lança, se enfiar numa lança. Está lá no livro de Bozano. Uma criança entrar em estado de transe e ser nela introduzido uma lança. E depois desse passar todo esse ritual, porque esses povos faziam um ritual, essa criança era levada para uma tenda para ali ser tratada e a criança levantava sem sentir nada. Aí que está me lembrando aqui os espíritos, até hoje vemos isso. Naquele prêmio, como é? Grade, né? Como é? Que passa na. Sempre. Falando sobre o livro, Grade, né? Esqueci o nome agora. Lembre aí. Dennis Book. Kids Book, né? Sempre passa algumas criaturas dando uma manifestação da mediunidade espetacular. Um homem de 2 metros em tal estado de transe e todo o seu corpo ser, como é que se diz aquele nome de que entorta os músculos? Não, como é? Esqueci o nome agora. Eu sei que ele dobra todo o seu corpo, né, e adentra a uma caixa de alguns centímetros. Um homem de 2,5 metros. O que é isso? De lá para cá mudou alguma coisa? A mediunidade deixou de existir? Em nenhum aspecto. Agora precisa ser estudado. Precisa ser estudada para não estar sendo ridicularizada por aqueles que deveriam ser estudados. O analfabetismo, porque a mediunidade neutraliza o analfabetismo, já que o espírito é analfabeto, segundo muitos dizem. Não existe espírito analfabeto, existe corpo punido. Da mesma forma que não existe espírito criança, gente. Espírito é adulto em todos os seus aspectos. Existe espírito punido. Existe o corpo que ainda está em desenvolvimento e o espírito não pode manifestar. Exemplo: inspiração. Uma máquina que toca, que desenvolve um som. Enquanto não coloca-se uma peça adequada para aquele som saia de forma entendível, aquele som irá sair totalmente desequilibrado. É o que acontece com o corpo. Cristiano tem um livro, O Corpo Humano, uma máquina incrível, é notável, um negócio assim. Ela está certa. Porque o espírito, o espírito não nasce, viu, gente? Espírito, quem nasce é o corpo. O espírito não é criança, o espírito é adulto sempre. Porque aí haveria uma regressão. Não é verdade? O espírito iria regredir ao corpo e não existe isso. Tanto sim que no processo de obsessão, que muitos acham que a criança não passa pela obsessão, aí dizem, não, mas ele é um ser, uma criança inocente, um ser tão frágil. Quem é frágil é o corpo. Mas o espírito adulto, o espírito perseguidor está vendo ele como adulto. Não tem nada a ver. É por isso que o espírito sofre as obsessões e o corpo registra. Mas como muitos não acreditam, né, porque não estuda nada, não quer saber de estudar, só quer saber de blá blá blá, conversa fiada, ou então está denegrindo a imagem dos outros, dizendo que é isso, que é aquilo. Ele diz que fulano Beltrano é isso e aquilo, mas ele não tem capacidade para ser melhor. E aí, claro, o espírito nasce, o corpo nasce, porque o espírito não nasce nem morre. Né? Não nasce nem morre. Baseando-se nisso, o espírito não é criança. É por isso
que ele manifesta o seu livre-arbítrio desde o corpo fragilizado. E na lei de Deus ele responde, desde sua terra idade, ele responde pelos atos que ele aceitar ser influenciado. Aí está me vindo aqui na mente, eu lembro-me de uma criança que estava com a mãe, e a mãe entrou em um país estrangeiro. Ele adentrou no carro com a mãe, ele pequeno, e a mãe fez um pequeno assalto. E tudo que ela pegava, ela jogava dentro do carro, e ele segurava. Ah, mas é uma inocência. Ah, é inocência porque ele segurou. Mas isso é uma questão de raciocínio. Para nós concluirmos esse raciocínio, nós temos que estudar desde o princípio. Esse princípio é que o espírito é adulto. O espírito é adulto. Aí os espíritos aqui me lembrando, uma criança de 10 anos, foi nos Estados Unidos, não foi, Marcos? Que ele prendeu, acho que foi 4 crianças, 4 colegas, não foi? 10 anos. Foi na revista Espírita. Na revista Espírita, não foi? O menino é chamado menino mau. 10 anos de idade. Ah, mas é um adolescente, não sabe o que faz. E botou 4 crianças dentro de um baú, trancou, depois foi lá, voltou de novo, quando vê as crianças agonizando, tampou de novo. Não tem livre-arbítrio. Não sabe o que ele está falando. Não sabe o que está falando. Por que não entrou? Olha aí. Ah, outra lembrança. 30 anos entre os mortos de Carlos Michelangelo. Está lá. Uma criança, eu não sei se foi 10 ou foi 11 anos, sofrendo a obsessão de uma velha. E essa criança, olha aí a questão da mediunidade se manifestando, ela se transformava, o aspecto envelhecido, aquela apatia, né? Aquela tristeza, tudo isso a criança manifestava, consequência do espírito que estava a obsediando. E Carlos Michelangelo, 30 anos entre os mortos, está lá. Essa pesquisa foi até Carlos Bernardo que fez. Fazendo atração por intermédio da sua esposa, desaterou o espírito. A criança voltou ao seu estado. O espírito voltou ao seu estado. Carlos Bernardo pesquisou esse livro muito bom. Né? Tem até esse Carlos Bernardo pesquisou esse livro, estudou ele e divulgou as pesquisas dele, dando credibilidade às pesquisas dele, que Carlos Bernardo pesquisou e constatou a realidade. Pois é. Por isso que ele divulgou a obra. E aí a criança voltou ao normal. Não, mas aqui no Brasil, criança foi obsessão? Um menino de 11 anos sofre obsessão? Não. Essas crianças juntas aí, assaltando, roubando carro, fumando droga. Como o outro, de 9 anos, sendo traficante pesado, era ele comandava. São tudo anjinho. 9 anos, comandando o tráfico. Quer dizer, ele era mais inteligente que os adultos. Eles não são espíritos. Imagina. Eles não são espíritos miseráveis que têm sob seu comando outros espíritos miseráveis igual a eles. Pois é. São anjos. Então, Que está comandando o tráfico, não é? conforme tem 9, 10 anos, cortando lá no meio, roubando, residências, exato. carros, e etc, etc. E até matando e sequestrando. Os noticiários, todo mundo aí mencionando todos os tempos. Não, mas essa criança não pode participar de uma mediúnica, não pode vir para a instituição ouvir essas verdades. Vai ficar, meu filho vai ficar dizendo, meu filho tem que viver, vai, meu filho, vai. Principalmente se for espírita. Nós tínhamos aqui, na nossa casa, pessoas que diziam, eu vou forçar meu filho a vir comigo, ele vem. E ele vem, sabe por que ele vem? Porque quem comanda ele sou eu, é a responsabilidade diante da sua postura, do seu equilíbrio, está sobre mim. A instituição nossa estabelece X idade para a criança ser funcionalista. E a lei não está distante disso.
então até X época ele vai fazer o que eu quero. Vai. Pode vir chorando, pode vir, pode, mas vem. Sabe por quê? Porque nos meus ombros, ele pode até, depois disso, seguir o que ele quiser. Porque está lá no livro dos Espíritos. Os pais respondem pelas atitudes morais dos filhos? Sim, desde quando eles não buscam educá-lo dentro do equilíbrio. Está lá no livro dos Espíritos. Então eu vou deixar uma criatura que veio pelo meu intermédio, que Deus achou que eu tenho mais capacidade de educar, me dominar, porque é filho, porque não gosta. Problema. Não gosta, quando você completar, meu filho, X idade, você vai fazer o que? A porta está aberta. Pode ficar. Eu mesmo. Pode ficar. Porque, gente, isso é racional. Isso que é raciocínio. O homem se levanta diante das responsabilidades que ele tem que ver que ele carrega. Então o pai e a mãe que é espírita, não vou não porque eu não gosto, você não vai não, quem que dá comida? Quem é dominado aqui, você ou eu, então você vai. Você não vai forçado nele? Vai. E se eu posso lá tomar até porrada. A minha lei é essa, eu penso assim. Não tenho filho, mas eu penso assim, a minha família me conhece assim. Porque eu tenho uma responsabilidade. A lei me exige isso. É a minha consciência, não são os espíritos não. Porque tudo é espírito, não. É a minha consciência. Porque se desde quando eu estou me educando com as ideias do espiritismo, é porque eu abracei essa ideia. Então eu tenho que ser real como ela. Não é verdade? Não. Eu vou pro centro e meu filho vai para os pagodes. Aí quando chega em casa, ele vai ser o meio de perturbação para mim. Quer dizer, eu vou procurar me equilibrar e meu filho vai se desequilibrar. Aí chega em casa, quer fazer o que quer. Isso é educação espiritual, viu? Que tem história do espiritismo? Não tem? Pegue lá a revista. Olha, tem uma revista espírita, eu não sei de que ano é, que Kardec fala até sobre isso. A educação do espírito, onde ele coloca um fato interessante, que os pais que passam a educar seus filhos, querendo atingi-lo sempre com algo que ele faça a outrem. Exemplo, o filho, ele é rebelde em algum aspecto. Isso Kardec fala, em uma precisão de ideia notável. Aí, exemplo, o filho não quer comer. Ele pega essa comida e dá ao vizinho, dizendo aí, o vizinho está com fome, eu deixo a comida a ele. Aí os espíritos disseram a Kardec disseram o seguinte: a educação dada a esse espírito, porque Kardec nunca trata, isso é notável, ele não trata a criatura como ser físico, mas como ser espiritual, onde ele diz, o espírito aí não está sendo educado, ele está sendo atingido, e isso não vai levá-lo à educação, isso vai levá-lo à raiva, ao ódio, porque ele está sendo atingido de forma que, já que você não quer, eu dou o outro. Tá entendendo? Eu vou pegar essa revista, de que ano é? Está lá Kardec falando sobre a educação da criança, ou melhor, do espírito no corpo de criança, porque os espíritos não tratam o ser como homem, trata como espírito. Porque as ideias afetam ao espírito e não ao corpo. Ao espírito. Então, essas são as nossas responsabilidades. Da mesma forma, observe que muitos religiosos, os seus filhos, fazem questão de dizer, eu tenho uma educação religiosa X. O espírita não. O espírita se cala. Olha, meu amigo, cada macaco no seu galho. Crença é algo, é um sentimento de cada um. Eu não vou, é nisso que esse Brasilzinho está nessa decadência. Porque se eu não gosto de você, eu não gosto de você pela sua crença. Que nada ele é espírita, que negócio de espiritismo? Ele é espírita, a crença é dele. Os contextos físico ao qual
O que você segue, eu tenho que respeitar. Mas as pessoas querem envolver crença em trabalho, em escola, pelo amor de Deus. Gente, crença é uma coisa, é algo pessoal. Se eu vou para a escola matricular meu filho, eu não quero saber a ideologia religiosa dessa escola. A Constituição diz o seguinte: a educação é para todos. Então, essa educação para todos tem que ser destituída de religião. Já que é religiosa, coloque lá a placa: escola religiosa fulano de tal. Não é isso? É. Porque a Constituição, é por isso que nós temos que estudar. A Constituição não está lá vinculada à religião, está lá vinculada ao órgão público institucional, educação para todos. Não é isso? Então pronto. Então eu boto meu filho na escola, e aí ele tem a educação espírita que eu estou dando e quero que ele siga. Não me interessa filho de ninguém. E ele não tem o dever, não tem o direito de infringir a ninguém a sua ideia. A não ser, ou melhor, de colocar a não ser que venham buscar. Ele tem a obrigação de seguir o comportamento. Está vendo? A questão do rótulo. Ele tem sim a obrigação de seguir os princípios dessa doutrina. Agora, está lá no livro da codificação: o Espiritismo é para aqueles que o procuram, não é isso? Então é assim que eu vou educar. Se alguém vier conversar com ele sobre as questões espirituais, claro, aí sim. Foi o que Kardec fez. O livro, o que é o Espiritismo, está lá. Conversa com o padre, conversa com o bispo, conversa com o ateu, conversa com todos aqueles que o procuram. Não é não? Ele não saiu da instituição dele para bater na porta de instituição de ninguém. Então, os meus filhos serão educados com os princípios que eu estou dando. Enquanto as instituições físicas, a ela cabe seguir as normas institucional governamental e não religioso. Se quer fazer da sua escola com princípios religiosos, coloque lá: olha, a minha escola é de tal religião, aqui eu só aceito criança de tal religião. Não é isso, seu Marcos? Não é isso? Eu tenho uma empresa, aí o funcionário vai porque eu sou religioso. Meu amigo, olha, aqui é uma empresa. No seu contrato está estabelecido as normas de atividade ao qual você está disposto a seguir. As suas ideias religiosas você guarda para você, para onde você segue. Mas aqui, é isso, gente, que está faltando a essa sociedade. É por isso que nós vivemos nesse passo, porque as pessoas querem forçar outra a seguir aquilo que elas não querem. Acha que Deus só está com ela. Acha que Deus só dirige. Temos quantos anos de evolução? Quantos anos tem de evolução? Lá para cá, as pessoas de religião para direcionar o homem. Precisou instituir uma instituição decadente, miserável, para dirigir o homem. Deus usou, foi a inspiração a esse homem, que está nas ideias. Então, na empresa você vai seguir X atividade. Não me interessa qual é a sua religião. Não somos contra ninguém. Mas aqui, a norma é essa. Isso aqui é uma empresa. Você tem que dar sua colaboração para você estar sendo pago. Isso chama-se, foi aí que os Espíritos disseram, isso chama-se respeito pelo outro. Agora o povo quer bater na porta de outro, 5 horas, 6 horas da manhã. Mãe de família, pai de família, está saindo para trabalhar. Tem que ser obrigada a receber essas criaturas? Não é? A gente está num veículo, às vezes se sentindo mal, às vezes com preocupação, chega uma criatura gritando, feito um louco. Você tem que suportar aquilo, pagando nossos impostos, né? Pagando, tirando do nosso bolso, ainda tem que suportar isso? Porque acha que tem que ser assim? Não é assim, não. Então tudo isso é reflexão, é raciocínio. A gente não
pode ficar pegando os retalhos de ninguém para construir a nossa vida, não. A nossa vida tem que ser construída de acordo com o progresso positivo que nós temos a ver. E que seja de ordem geral, não pessoal. Ainda tem mais essa. Porque quando é de ordem pessoal, que muitos vemos aí, esse estado decadente. São as grades imensas, são a tecnologia de ponta, é uma proteção imensa, mas que não livra o homem de arcar com suas consequências morais. É isso que acontece. É por isso que quanto mais o homem é voltado para o progresso da humanidade, mas ele pouco depende da proteção física, porque ele está contribuindo para o melhoramento da sociedade. Mas quando o homem busca a proteção íntima dos seus, ele coloca uma grade para ficar preso dentro de casa, mas nem por isso as leis morais, nem por isso as suas ações, as suas más ações vão deixar de atravessar as grades para cobrar ele. Não é que aqui não está sendo, aqui não tem nada de moralista, viu? Não se engane, eu não sou moralista, eu não sou perfeita, eu tenho erros gravíssimos, né? Referente às minhas imperfeições, não espere de mim nada que se refira à perfeição, porque eu não tenho. Tenho muitos defeitos, muitos erros. Quando eu digo erros gravíssimos, é referente ao passado, porque às vezes é assim, eu não fiz. E no entanto a nossa própria vida atesta aquilo que nós fizemos. E nós estamos lidando com erros, né? Então quando a gente fala em erros gravíssimos, é erros do passado. E que nós vamos arrastar por muitas épocas. Então eu não estou aqui sendo moralista e nem ensinando e nem dando diretriz a ninguém da sua vida. Eu estou aqui falando de espiritismo. Eu estou aqui falando da causa que eu abracei. E essas verdades é que engloba toda a humanidade. Então não sou perfeita, não sou moralista, não estou aqui para dar diretriz da vida de ninguém, não estou aqui para ofender, mas estou aqui para falar da doutrina espírita em sua real clareza. Isso é o que a minha consciência me pede, né? E a minha fica